Olá pessoal, muito bom dia, que Deus abençoe a todos nessa segunda-feira maravilhosa. Tenham uma segunda-feira extremamente maravilhosa, é o que nós determinamos. E lembrando que hoje é dia de renovarmos a nossa aliança com o nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer já em oração agora. E daqui a pouco vamos continuar aqui com o livro de Josué, capítulo 11 de Josué. E vamos compartilhar com vocês aquilo que há de maravilhoso e de tão extraordinário que o nosso Deus tem feito em nossas vidas, como fez no dia de ontem. Foi um dia extremamente maravilhoso e hoje, no último dia desse mês, Deus ele há de fazer algumas coisas mais maravilhosas ainda também na sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. O Espírito de Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nós nos concentramos aqui e nos conectamos com o Senhor nessa oração, nessa fé, unidos neste propósito, de continuar a compartilhar a tua palavra todo santo dia, meu Deus, aqui na tua casa, na tua presença, mas também aqui pela internet, através desse meio de comunicação. Que o Senhor venha fazer a tua palavra ser propagada, ela seja de fato propagada a toda criatura, e que o Senhor use a cada um de nós, cada um da sua forma, de acordo com o seu chamado, para fazer com que a tua palavra seja propagada a toda criatura. Que todos os planos e projetos do diabo em relação à nossa vida sejam verdadeiramente frustrados, cancelados, que todo mal saia agora das nossas vidas, mente, coração, que tão somente a nossa conexão com o Senhor seja estabelecida nesse momento. É o que nós pedimos ao Senhor de todo o coração. E já agradecemos na certeza de que o Senhor ouve e responde a cada um de nós nesse momento. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez, fará e continuará e continua a fazer nesse momento por cada um de nós. Muito obrigado. Conduza a tua palavra para cada um dos teus servos e servas. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, vamos compartilhar com vocês aqui a palavra do nosso Deus. Vamos alguns versículos desse capítulo 11, para que nós possamos todos os dias falar com vocês a respeito de alguns dos capítulos, né, daqui para frente, como são alguns capítulos, vão ser muitos capítulos falando só sobre as divisões de terras, mediante as conquistas que os filhos de Israel tiveram. Então nós vamos resumir alguns capítulos e pular para capítulos que tenham versículos específicos que são diretamente ligados ao nosso dia a dia, tá bom? Então vamos a esses versículos aqui hoje, em Josué capítulo 11 e versículo 6. Você sabe que eles tinham vencido aquela batalha do dia sem igual, e depois Deus começou a entregar vários e vários reis nas mãos de Josué e de todo o povo de Israel. O versículo 6 diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não temais diante deles, e amanhã, a essa mesma hora, eu darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os cavalos jarietarás, né? Jarietarás, e os seus carros queimarás a fogo. Então, Deus estava garantindo a vitória, como ele garante a vitória a cada um dos que creem nele. Versículo 7 diz: E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente. Então, é um aprendizado que nós temos, que quando Deus fala, olha, você vai vencer, você vai avançar, você vai prosperar, você vai conquistar a salvação, você vai ajudar outras pessoas a conquistar a salvação, nós devemos, todos os homens, as mulheres de guerra, devem se apressar para aquilo que Deus quer proporcionar. Então, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e atacaram de. Então, ele feito surpresa. Além de Deus honrar, eles foram atacar logo, conforme Deus ordenou. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e perseguiram até o grande Sidom e até Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente, feriram até não lhes deixarem nenhum. Então, eles venceram todos os adversários. E fez de Josué como o Senhor dissera. Os seus cavalos jaretou e os seus carros queimou, né? Queimou a fogo.
de acordo com o que tinha sido ordenado através de Moisés, ele foi obedecendo, e por isso que Deus foi honrando. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Razor, e feriu a espada a seu rei. Portanto, Razor antes era cabeça de todos esses reinos. Então, pegou o principal, venceu o principal e com certeza venceu todos os demais. E todos os que nela estavam feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego e arrasou, queimou a fogo. Então, é um ensinamento de que as batalhas que nós temos que vencer totalmente. Então, o Espírito de Deus nos dê essa força, essa capacidade, essa fé, essa ousadia para vencer totalmente as batalhas que nós temos que enfrentar. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como o Senhor ordenara a Moisés, servo do Senhor. Então, mais uma vez, olha esse reforço, né? Vencer totalmente. Nós temos que vencer essas batalhas não pela metade, não um pouquinho, mas vencê-las totalmente. No versículo 19, tem um detalhe também muito importante, diz assim: não houve cidade que fizera paz com os filhos de Israel, senão os aveus, moradores de Gibeon. Por guerra, eles tomaram todos, ou seja, ninguém entregou nada de graça. O único que tinha feito paz com os filhos de Israel tinham sido os chamados Eveus, né? Os Eveus, que eram os que moravam em Gibeon, e eles fizeram somente paz com eles, e Deus não permitiu que fizesse paz com mais ninguém, justamente endurecendo o coração deles para que eles pudessem perder as batalhas e Josué e o povo de Israel conquistar tudo que Deus queria que eles conquistassem. No versículo 22, um detalhe muito importante, está escrito: nenhum dos anaquins, o que eram os anaquins? Os anaquins eram gigantes, eram os filhos dos anjos caídos. Então, nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza e em Gat e Asdod, ou seja, justamente em locais que depois vieram a ser grandes inimigos. Não era para ficar nenhum. Então, a gente vê que grandes problemas têm que ser totalmente eliminados. Pequenos ou grandes problemas têm que ser totalmente eliminados, porque lá na frente pode causar problemas para as futuras gerações. Versículo 23 diz assim: assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Então, nós vemos que somente depois de muita guerra é que eles descansaram, guerra que eles estavam ali vivenciando. Então, é necessário que venhamos constantemente pelejar, batalhar, para que um dia venhamos desfrutar daquilo que Deus deseja nos entregar. E é isso que Ele quer fazer para você. Mantenha aliança com Ele, mantenha o seu foco em cumprir aquilo que Deus tem ordenado, direcionado. Fazendo isso, com certeza, hoje mesmo, em uma das reuniões, Ele vai te entregar muitas dessas vitórias que Ele quer te entregar, Ele quer te proporcionar. Nós não temos a menor dúvida disso, tá bom? Então hoje, especialmente às 19h30, aguardamos todos vocês para renovar aqui a sua aliança com o nosso Deus, Congresso da Prosperidade com Deus. Último dia do mês, Deus faça muita coisa ainda hoje na sua vida, tá bom? E também 8 da manhã, 15 horas, mas no principal horário, 7h30 da noite. Deus abençoe a todos. Pela